Boa noite, a graça de Cristo seja sobre a tua vida, em nome de Jesus. Eu creio que essa noite Deus tem algo especial para o teu coração, para o meu coração. Toda vez que nós estamos aqui perante o rebanho de Deus, perante a igreja, é uma responsabilidade muito grande, mas também é um privilégio repartir da sua palavra, porque sabemos que a palavra do Senhor norteia os nossos passos. Sabemos que a palavra do Senhor é aquela que orienta a nossa vida, que guia a nossa vida, que guia as nossas decisões, a nossa casa, a nossa família. E eu tenho plena certeza que o Espírito Santo ele vai falar ao teu coração nessa noite, amém? Eu creio que a palavra vai encontrar espaço no teu coração e vai gerar o fruto que o Senhor designou para a tua vida, em nome de Jesus. Eu estava meditando acerca do que ia ministrar nessa noite, e Deus gerou uma palavra assim meio reflexiva no meu coração, e eu quero na verdade repartir isso nessa noite com vocês. Diante de tantos acontecimentos que nós temos provado na nossa nação, e nessa semana nós vimos aí a prisão do ex-presidente. Quantos têm acompanhado aí? Creio que todos, né? Todo mundo antenado do que tem acontecido no cenário político. E dentro de mim surgiu uma reflexão. E na verdade eu não sabia nem definir se em mim havia um sentimento de alegria pelo que tem acontecido, ou se há um sentimento de tristeza pelo que tem acontecido. Pois Deus fala claramente no meu coração que minha alegria não poderia consistir, estar baseada simplesmente na prisão, né, do Lula, na prisão aí do ex-presidente, mas há um misto também de tristeza pela corrupção geral que nós temos presenciado na nossa nação, né? E é uma corrupção não só no âmbito da política. Nós vemos que essa corrupção ela está alastrada, né, em diversos setores, em vários setores da nossa sociedade. E aí eu te pergunto, né, o que nós temos discernido nesse tempo presente? O que nós temos entendido do que Deus tem feito com a nação brasileira, com a nossa nação? Será que nós temos tido a percepção espiritual do que Deus está fazendo nos dias de hoje? O que eu e você temos feito? Qual é o nosso posicionamento perante a esse quadro, a esse cenário? Somos apenas espectadores, acompanhando na internet, acompanhando na televisão, acompanhando os noticiários? E agora, Lula vai ser preso, não vai? Está escondido, está fazendo churrasco no terraço, só acompanhando o que tem acontecido? Ou será que nós temos sido agentes participantes da transformação que o Senhor vai fazer na nação brasileira? Será que nós somos espectadores, meros espectadores, ou temos sido participantes do avivamento, da transformação que o Senhor fará nesse país? Porque o Senhor vai fazer uma transformação nesse país. Mas será que nós temos sido participantes disso? Quantos me compreendem? E eu creio que nós precisamos nos posicionar em oração, precisamos agir segundo as Escrituras. Abre comigo aí em Tiago 5:17. Tiago capítulo 5, versículo 17. Eu quero falar um pouco sobre o que Elias, o profeta Elias, estava vivendo na realidade da sua época, e que tem muita semelhança com os dias de hoje, e qual o posicionamento que ele teve diante daquele quadro. Tiago 5,17 diz assim: Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Vamos repetir só a parte A. Parte A. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Diz para a pessoa que está ao teu lado: Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Gravou aí? Pegou essa passagem, essa parte aí desse versículo? Por que eu estou falando de Elias? Na verdade, o que eu vou ministrar nessa noite, vou repartir com vocês, não está em Tiago, né? Está em
em 1 Reis no capítulo 19. Elias, na verdade, ele vivia um cenário na sua época bem semelhante ao que nós vivemos no dia de hoje. A nação de Israel estava experimentando um juízo de Deus, aonde não chovia sobre a terra cerca de 3 anos e meio exatamente. 3 anos e meio não chovia sobre a terra, onde havia fome, onde os animais estavam até morrendo por conta da seca. A água era um bem precioso, a água era uma riqueza, e havia uma idolatria muito grande naquela época, a diversos deuses, onde Baal era o principal deus adorado. Existiam 450 profetas que adoravam esse deus, Baal. Existiam outros 400, cerca de 400, que adoravam outros deuses. O povo de Deus era um povo que estava dividido, não sabia a quem devia servir, não sabia a quem devia seguir, não havia temor. Além dos governantes da nação, que eram corruptos, governavam a nação de Israel em prol dos seus próprios interesses, dos seus desejos, das suas ambições. Muitos dos profetas do Senhor haviam morrido, estavam sendo perseguidos, inclusive Elias, esse profeta aí, ele era odiado pelos governantes da época, que era Acabe e Jezabel. Os dois eram um casal de reis, um rei e uma rainha, que governavam a nação de Israel. E Elias era até perseguido por eles. No meio desse cenário, Deus libera uma palavra para Elias, que Deus iria mudar o quadro da nação de Israel, que o tempo de sequidão iria cessar, que ele iria mandar uma chuva sobre a nação de Israel. E ele avisa isso para Elias, que enviaria uma chuva sobre a nação. E Elias, então, manda dizer a Acabe que queria conversar com ele pessoalmente. E começou a confrontar Acabe na sua idolatria, e declarou aquilo que o Senhor iria fazer com a nação, onde surge aquele desafio. E Elias manda reunir os 450 profetas de Baal e propõe um desafio, onde eles iriam clamar, cada um iria clamar o seu Deus, e o Deus que enviasse o fogo dos céus, esse que seria o verdadeiro Deus. E eu creio que muitos aqui já acompanharam essa história. Os 450 profetas começaram a clamar, se cortavam até sair sangue, nada vinha do céu. E de repente Elias bota o sacrifício, enche de água, que era um bem escasso na época, enche de água 3 vezes, molha o sacrifício, clama ao Senhor, Deus envia fogo dos céus, e todos reconhecem que o Senhor era Deus em Israel. Elias começa a orar pela chuva de Deus. Ali naquela passagem de Tiago, diz que ele orou e cessou, parou de chover, mas depois ele orou novamente. Depois desses 3 anos e meio, ele orou, e Deus envia um sinal. Estava ele, o moço do profeta, orando, clamando, e Deus envia uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Era um sinal de que uma grande chuva, abundante chuva, viria sobre a nação. Será que isso tem semelhança com o que nós temos vivido no dia de hoje? Porque o que nós temos visto no noticiário nada mais é do que o juízo de Deus. É a mão de Deus entrando com cetro de justiça no meio da nação brasileira. E Deus também tem anunciado que Ele vai enviar uma abundante chuva, uma grande chuva sobre nós. Quantos creem na abundante chuva do Senhor? Nós temos falado sobre isso, que o céu, cantamos até aqui, não sei se foi o Belga, cantou aqui um reggae, né, que o céu mandou a chuva outra vez. O céu vai derramar sua chuva. Deus vai fazer um novo de novo, uma palavra que Samuel ministrou aqui também. Deus tem anunciado uma abundante chuva. Deus tem anunciado grandes feitos que Ele irá realizar entre nós. Mas é possível que, se nós não atentarmos para o cenário espiritual que está à nossa volta, nós possamos ficar de fora daquilo que Deus está fazendo na nação brasileira. Abre aí comigo no capítulo 19, 1 Reis, capítulo 19, versículo 1. É interessante, mesmo após Elias ter presenciado o fogo dos céus, mesmo após Elias ter presenciado o início daquela chuva, da grande chuva que o Senhor derramaria, estava derramando sobre a nação de Israel, mudando o quadro de sequidão, acabando com a idolatria, mostrando que Ele era Deus em Israel, mostrando que Ele era o Senhor de Israel. Mesmo depois disso,
No versículo 1 do capítulo 19, a Bíblia diz assim: Acabe fez saber a Jezabel, que era a esposa dele, tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: Façam-me os deuses, como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida, como fizeste a cada um deles. Versículo 3, temendo, algumas versões diz, tendo medo, pois Elias levantou-se e para salvar sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Tá bom até aqui, o versículo 3, depois a gente vai prosseguir aqui nesses próximos versículos. É interessante que mesmo após Elias ter presenciado, por isso que eu falei lá de Tiago, que Elias é semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Mesmo ele tendo presenciado aquilo que Deus havia feito, parece que uma espécie de cegueira espiritual vem sobre a vida de Elias. Há um perigo quando nós não atentamos para aquilo que Deus está fazendo ao nosso redor. Aqui Elias, ele perde a fé. Logo no versículo 3, a palavra declara que Elias teve medo. Elias temeu a vida de Jezabel, um homem que tinha enfrentado 450 profetas de Baal. Teve medo da postura de Jezabel. Teve medo de uma perseguição, de uma afronta feita por ela. Elias aqui foi guiado pelo que ele estava vendo com seus olhos naturais, por aquilo que ele ouviu falar, de que ela iria matá-lo. Elias, na verdade, havia se esquecido do que Deus tinha feito na vida dele e através dele. Perdeu o foco, a visão, ele perdeu a fé, se tornou refém do medo dos seus sentimentos. Quantos de nós já não provamos e vimos a boa e a forte e poderosa mão do Senhor operar nas nossas vidas? Quantos de nós já não vimos, já não experimentamos o poder libertador de Deus? Quantos de nós não provamos um poder transformador, que transformou o nosso caráter? Quantos já não provaram do amor, da graça, do perdão, do poder de Deus? Não só vendo na sua própria vida, mas olhando para o lado e vendo Deus se manifestar na vida do seu irmão. Mas parece que quando nós somos afrontados, parece que quando nós nos deparamos em meio à dificuldade, parece que nós esquecemos de quem Deus é. Parece que nós esquecemos que Deus é capaz de fazer infinitamente mais. Parece que nós esquecemos até do caráter inabalável de Deus. Ou será que isso acontece só comigo? Será que isso só acontece comigo? Nós provamos do poder de Deus, da graça de Deus, e quando estamos diante de uma adversidade, parece que nós esquecemos de quem Deus é. De repente nós nos esquecemos de que Deus, Ele é poderoso para fazer. E ficamos acuados. Será que isso acontece só comigo? Ou isso acontece também com você? Será que você, nos dias de hoje, tem experimentado, tem vivido uma vida de fé realmente depositada no caráter de Deus? Uma vida de fé e de esperança depositado naquilo que Deus, Ele é poderoso para fazer sobre nós, que é capaz de fazer por nós. Elias aqui tinha perdido a fé. Ele perdeu o discernimento, perdeu a percepção do tempo de Deus, o kairós de Deus, do que Deus estava fazendo naquele momento. Deus havia anunciado uma grande chuva e queria mudar a sorte de Israel. E de repente, ele se depara com uma afronta e se esquece e retrocede. A palavra diz, o autor aos Hebreus declara que nós não somos daqueles que retrocedem, mas somos da fé, aqueles que avançam para a conservação da nossa alma. E aqui Elias, ele retrocedeu, ele se esqueceu do poder de Deus, ele se esqueceu do caráter inabalável de Deus. Amados, você e eu precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança, precisamos resgatar, lembrar do que Deus é para nós, aquilo que Ele representa, aquilo que Ele é capaz de fazer por nós. Quantos me compreendem? E aqui Elias, ele perdeu a visão, ele entrou numa cegueira espiritual, se amedrontou, ficou refém dos seus sentimentos. É interessante no versículo 3, acompanhem comigo, que a Bíblia declara que temendo, pois Elias levantou-se,
Aqui fala desse medo que ele teve, a perda da fé, da visão, essa cegueira que ele se viu. E logo em seguida, nesse versículo 3 diz que para salvar sua vida, se foi. Aqui, na verdade, Elias, ele reassumiu o controle da vida dele. A partir do momento que nós perdemos a visão, o segundo passo que nós tomamos é reassumir o controle, é achar que nós temos o controle de algo das nossas vidas. Aqui ele buscou salvar a sua vida. Quando nós perdemos a visão de quem é Deus, de que Ele é o Senhor, de que Ele tem o melhor para nós, de que os seus caminhos são melhores, de que os seus sonhos são maiores, de que sua vontade é boa, perfeita e agradável. Quando nós perdemos a visão, acabamos retomando as rédeas, o controle da nossa vida. Achamos que a nossa vontade é melhor que a dele. Nos iludimos, achando que temos o controle de alguma coisa da nossa vida. Jesus declarou de forma bem clara, ele declarou que aquele que quiser salvar sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder sua vida por amor do seu nome, achá-la-á. Amados, não há outra forma de nós experimentarmos a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, sem nos oferecermos a Ele, como sacrifício vivo, santo e agradável. Devemos renunciar à nossa vontade, devemos renunciar aos nossos sentimentos, devemos renunciar aos nossos pensamentos, devemos renunciar às nossas vontades, para que o novo de Deus aconteça na nossa vida, amém ou não amém? Aqui Elias buscou salvar sua vida e se foi. Tomou as rédeas, o controle, o senhorio da sua vida de volta. Interessante que esses passos que Elias foi tomando são passos gradativos. Primeiro começa na perda da visão, onde ele foi refém do seu medo. Segundo, ele começa a reassumir o controle da sua vida. E por fim, no versículo, ainda nesse mesmo versículo 3, acompanhem comigo. A palavra do Senhor declara que ele chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Aqui é o retrato de uma vida independente. Elias, até então, ele estava com seu moço, e ele vai para um lugar chamado Berseba. Berseba é o lugar do juramento, o lugar da aliança. E justamente nesse lugar da aliança, ele deixa o seu moço e parte sozinho. Ele deixa o seu moço e quebra a aliança com o seu moço. No lugar que se chama lugar da aliança, lugar do juramento, ele deixa o seu moço e segue sozinho. Como essas ações são gradativas, amados. Nós corremos o risco de quebrarmos a nossa aliança. Podemos estar no lugar da aliança, na Berseba, no contexto da igreja, nos relacionando, mas sem aliança uns com os outros. Tudo começa com a perda da visão, com uma cegueira espiritual. Daí passamos a não confiar plenamente em Deus. Reassumimos a nossa vida e trilhamos caminhos de uma vida independente da vontade de Deus. Vocês estão aí? Estão compreendendo? Como você reage perante uma afronta, perante um deserto, perante uma perseguição, diante desse cenário que nós estamos vivendo no Brasil, que às vezes, se nós olharmos com os olhos naturais, é um cenário desesperançoso. Como você tem reagido? É importante citar que aqui Elias tinha provado do poder de Deus. E ele começou a trilhar um caminho na carne. Começou a trilhar um caminho fora da vontade de Deus. E se nós discorrermos os próximos versículos, eu queria que você me acompanhasse aí nos próximos versículos, nós vamos entender aqui que existem alguns sintomas que são consequências dessa incredulidade, dessa falta de visão que Elias se encontrou. E talvez você encontre algum sintoma desse na tua vida. É interessante que no versículo 4, Elias, ele se encontrou em solidão. A Bíblia diz no versículo 4 que ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro. Aqui não foi Deus que levou ele para o deserto, ele mesmo se foi ao deserto, ele mesmo provocou o deserto na vida dele. Aqui deixa claro
que ele trilhou um caminho de solidão. A palavra de Deus declara que o solitário, ele busca seus próprios interesses. Como ele tomou sua vida de volta, ele acabou num caminho de solidão, ele acabou num caminho deserto, ele mesmo provocou deserto na vida dele. Isso é um dos sintomas de alguém que está com incredulidade, uma cegueira espiritual, se vê só, se encontra sozinha. O segundo sintoma que a Bíblia declara aqui, nesse mesmo versículo, diz que ele pediu a morte para si mesmo, pediu para si a morte e disse: basta, toma agora, Senhor, a minha alma, pois não sou melhor que os meus pais. Aqui fala de alguém que estava entrando num caminho de depressão, um caminho de confusão mental, ele pedindo a própria morte dele. Chega a entrar em contradição. Um homem que enfrentou 450 profetas de Baal, agora está pedindo a sua própria morte. Um caminho depressivo, um quadro de depressão, sentimento de morte, de confusão, uma vida sem propósito. Outro sintoma que nós identificamos aqui é no versículo 5. A palavra do Senhor declara que ele deitou-se e dormiu debaixo do zimbro de uma pequena árvore. Aqui retrata um quadro de dormência espiritual. Aqui retrata o quadro de alguém que caiu na estagnação, que não consegue mais avançar, que não consegue mais mudar o seu quadro e se conforma com ele. Ele deita e dorme. A sonolência na Bíblia fala de estagnação espiritual. Fala de alguém que está parado, sem vida. Seguindo aí no versículo 5, depois que ele se deitou, dormiu debaixo do zimbro, eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Versículo 6, olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Ele chegou num quadro de perder a capacidade de reagir, amados. Um anjo toca ele e fala: levanta, come. E ele consegue se levantar, ele pega um pouco daquilo que Deus tinha colocado de alimento, ele bebe da água, ele come, bebe e volta a dormir. Será que isso aqui diz respeito a alguma coisa para mim e para você, amados? Aqui são pessoas que não conseguem mudar o seu quadro de apatia e de indiferença espiritual, perdem a capacidade de reagir, mesmo após ouvir uma palavra, uma boa palavra numa reunião, mesmo após um aconselhamento, se alimenta e volta para o mesmo quadro que se encontrava, volta para o mesmo quadro de indiferença, volta para o mesmo quadro de estagnação, mesmo após provar um mover do Espírito Santo, ela volta a ser a mesma pessoa. Quantos me compreendem? Elias entrou num quadro de apatia espiritual, de frieza espiritual. Ele come, bebe e torna a dormir. Mas o que eu acho muito interessante é que Deus, ele nunca desiste de nós, amém? Deus, ele nunca desiste de mim, nunca desiste de você, e não desistiu de Elias. De novo, um anjo toca nele. Versículo 7, voltou a segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Só que detalhe, amados, Deus direcionou Elias para ir para o monte Horebe, porque Deus queria falar com ele. E ele come, bebe, caminha com a força daquela comida, ele chega perante o monte, ao invés de se apresentar diante do Senhor, ele tem ainda uma visão medíocre, ele ainda tem uma visão limitada, ele entra numa caverna, onde Deus não estava, onde não era a vontade de Deus. E aqui fala um outro sintoma: Elias era um profeta, e o lugar dele de ouvir Deus era no monte, o lugar da manifestação da presença de Deus, mas ainda ele estava com uma visão aquém, ainda ele estava com uma visão limitada, e acabou ficando encavernado, acabou entrando na caverna. E quando nós temos uma visão limitada, queridos,
quando nós temos uma visão medíocre, mediana, no sentido real da palavra, nós não conseguimos enxergar ainda a raiz dos nossos problemas. Não conseguimos enxergar ainda a raiz do nosso quadro e buscamos até culpados. Você pode acompanhar aí comigo no versículo 9. Ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que lhe veio uma palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Versículo 10, ele respondeu: tendo sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança. Ele fala dos filhos de Israel que deixaram a aliança, e ele se esquece que ele também deixou a aliança dele. Ele rompeu a aliança dele com o moço dele, lá no lugar de Berseba, e se foi sozinho. E aqui ele diz que os filhos de Israel deixaram a aliança, derribaram os altares e mataram os teus profetas, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Aqui ele começa a declarar que ele ficou sozinho, como se alguém tivesse abandonado, como se todos tivessem abandonado a ele, e na verdade foi ele que deixou a aliança no lugar de Berseba. Foi ele que abandonou, foi ele que procurou o deserto, foi ele que parou no lugar de solidão, foi ele que entrou numa apatia espiritual, que desencadeou todo esse quadro. E quando Deus pergunta: Elias, o que fazes aqui na caverna? O que está fazendo aqui? Não é esse lugar que eu quero que você esteja. E ele diz: os teus filhos quebraram a aliança, e eu estou aqui sozinho, me deixaram só. Na verdade, isso era um sintoma, consequência da cegueira espiritual que estava sobre Elias. Você está aí? Amém? Uma consequência, um sintoma da cegueira espiritual sobre a vida dele. Ele não tinha enxergado que ele tinha tomado a sua vida de volta. Ele não tinha enxergado que ele tinha perdido a fé, que ele tinha quebrado a aliança e estava tendo uma vida independente. E ele estava aqui buscando, transferindo a culpa para outros, buscando culpados. Mas, amados, aqui Deus, como eu disse, Ele nunca desiste de nós. E Deus aqui, Ele mostra quais são as atitudes necessárias para que a nossa mudança aconteça. Quais são as atitudes necessárias para que nós venhamos a provar do novo de Deus, para que nós venhamos a provar dessa chuva abundante que virá sobre nós. E aqui Deus deixa claro, a primeira atitude está no versículo 11, disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte, perante o Senhor. Diz assim comigo, disse-lhe Deus: sai, põe-te neste monte, perante o Senhor. Aqui é a primeira atitude. Nós precisamos sair da mediocridade. Precisamos sair da mediocridade no sentido real da palavra, de uma vida mediana. Precisamos sair da caverna. Muitos estão encavernados, enclausurados nos seus próprios sentimentos, nos seus próprios dilemas, nos seus próprios pecados. E Deus manda você sair nessa noite dessa condição. Sai da mediocridade, sai da caverna, se posicione no monte do Senhor, perante a sua presença. Ele declara: sai-te, se apresenta, põe-te neste monte, perante o Senhor. Isso fala de uma atitude de se apresentar diante de Deus, queridos. Isso fala de uma atitude de dobrar os nossos joelhos e se apresentar diante do Senhor, rasgar o nosso coração diante dele, e estar no lugar que Deus quer. Muitos estão no lugar que Deus não quer, estão longe da comunhão, estão frequentando ambientes que não vão agregar nada para a sua fé, e Deus manda: sai desse lugar, sai desse ambiente, se apresenta diante da minha presença, se apresenta no convívio dos santos, se apresenta na comunhão dos santos, onde eu ordeno vida e bênção para todo sempre. Se apresenta diante da minha igreja, a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Amém ou não amém? E ele diz assim: sai, põe-te neste monte, perante o Senhor. Em outras palavras, Elias, eu não quero que você esteja encavernado, eu quero que você ande na minha presença e ser perfeito. Ande na minha presença.
Acompanha comigo no versículo 12. Perdão, no versículo 11 ainda. Depois de Deus dar essa ordem, essa direção para Elias, de sair da mediocridade, numa visão limitada, logo em seguida um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento veio um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio uma brisa tranquila e suave. E ali o Senhor falou a Elias, no versículo 13, ouvindo Elias. Aqui fala de nós percebermos Deus na simplicidade. Aqui fala de nós percebermos Deus deixando todo o misticismo, não colocando Deus numa caixinha, querendo que Deus fale da forma que nós desejamos. Aqui fala de nós ouvirmos Deus nas pequenas coisas, numa canção, hoje aqui nessa reunião, ouvir Deus na vida do nosso irmão, ouvir Deus nas circunstâncias. Aqui fala de nós realmente percebermos Deus na simplicidade. Elias esperava talvez que Deus se manifestasse no fogo mais uma vez, e Deus não estava no fogo, Deus não estava no vento, Deus não estava no terremoto, mas Deus estava na brisa suave e simples. Será que você tem percebido Deus no teu dia a dia? Quando nós nos apresentamos diante do Senhor, saímos da caverna, a cegueira espiritual começa a sair da nossa vida, e a nossa percepção e sensibilidade a Deus começa a brotar em nós. Diga assim para a pessoa que está ao teu lado: perceba Deus na simplicidade. A primeira atitude foi sair da mediocridade, se apresentar diante de Deus. A segunda fala perceber Deus na simplicidade. Talvez no teu quarto, em secreto, Deus falando contigo, ministrando ao teu coração. Na simplicidade, muitos de nós projetamos e queremos ouvir Deus num mover, num ajuntamento geral, mas às vezes Deus quer falar contigo no pessoal, dentro do teu carro, na tua faculdade, na tua casa, através da tua esposa, através do teu marido, através dos teus filhos. Deus pode usar até um incrédulo. Deus usou uma mula para falar. Deus pode usar qualquer pessoa para falar com você. Amém ou não amém? Terceira atitude que foi necessária na vida de Elias. Versículo 15. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco. E chegando lá, unge Azael rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Ninsi, ungirá reis sobre Israel. E também a Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Aqui Deus deu um caminho claro para Elias. Vai e volta ao teu caminho. Diz assim comigo: vai e volta ao teu caminho. Deus mandou ele se arrepender de fato e de verdade, fazer o caminho dele de volta. Não é aqui que eu quero que você fique. Vai e volta ao teu caminho. Exerça aquilo que eu designei para a tua vida. Seja um profeta sobre Israel. Volte e reassume a sua identidade. Faça aquilo que eu mandei você fazer. Assume a tua vocação. Aqui fala de nós reassumirmos a nossa identidade, fazemos o caminho de volta. Ele chegou lá e ungiu um rei sobre Israel. Ele chegou lá e ungiu um rei sobre a Síria. E ungiu também Eliseu, que seria o profeta em seu lugar. Quando nós tomamos essas atitudes, amados, fazemos o nosso caminho de volta, Deus começa a gerar um tempo de frutificação na nossa vida. O ministério de Elias poderia ter sido cessado naquele tempo. Se ele continuasse naquele quadro, quem daria sequência ao ministério profético da nação de Israel? Aqui Deus muda a sorte dele, faz com que ele venha ungir Eliseu e dar continuidade ao ministério dele. Aqui ele gerou uma frutificação. Deus deu continuidade ao ministério profético de Elias e levantou Eliseu para dar sequência
ao ministério dele. Isso só acontece de fato se Deus achar em nós um coração arrependido e quebrantado. Deus começa a mudar a nossa sorte. Deus começa a mudar o nosso quadro. Amados, Deus não fez só com que o ministério de Elias tivesse uma continuidade. Deus abriu a visão de Elias, mostrando que ele também não estava sozinho. No versículo 18, Deus diz para ele: também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que o não beijou. Aqui Deus deixa claro para Elias que ele não estava sozinho. Abre a visão dele e mostra para ele que ele não estava só diante daquela afronta. Existiam 7.000 pessoas remanescentes, conservadas pelo Senhor, para combater aquela corrupção e idolatria na nação de Israel. Quantos me compreendem? Diz assim comigo: eu preciso sair da mediocridade. Eu preciso perceber Deus na simplicidade. Eu preciso me arrepender de fato e de verdade. Será que nós temos caído nesse quadro de Elias? Eu creio que essa palavra, eu não sei a quem o Senhor quer ministrar. Eu não sei se é a uma, duas ou três pessoas. Mas eu tenho plena convicção de que há pessoas aqui nesse lugar que se encontram nesse quadro de Elias. Pessoas desacreditadas, pessoas que perderam a visão, pessoas que se sentem só. Talvez até momentos depressivos tenham ocorrido na vida dela. Pessoas que estão na dormência, sonolência espiritual. Muitas das vezes não conseguem reagir. Ouve uma boa palavra, participam de um encontro onde Deus se manifesta, e quando volta para a sua realidade no dia a dia, elas caem no mesmo quadro de estagnação espiritual. Muitos estão com a visão medíocre, uma visão limitada, e às vezes até caminham, mas não estão no lugar onde Deus quer. Estão encavernados, estão fora da vontade de Deus. Deus quer mudar o teu quadro nessa noite, amado. Deus quer mudar a realidade do teu coração. Deus nunca desistiu de Elias, mesmo quando ele tinha perdido a fé, mesmo ele tendo retomado o controle da sua vida, ou até quebrado a sua aliança, ou até ter trilhado caminhos independentes. Deus não desistiu de Elias. Deus nunca o desamparou nem no deserto. Deus providenciou nitidamente sombra, comida e água fresca no meio do deserto. E eu quero te dizer que Deus nunca desistiu de você. Deus, Ele nunca te desamparou. Deus, Ele nunca te abandonou. Mesmo aí do jeito que você se encontra hoje, talvez desanimado, talvez indiferente, se sentindo só, até depressivo, muitas das vezes numa visão limitada, mas Ele não desistiu e nem desamparou você. Feche teus olhos em nome de Jesus. Ele te trouxe aqui, querido, porque Ele quer que você saia da caverna. Deus quer que você desperte, levante, se apresente, ouça a sua voz, volte a ser sensível à sua voz, volte a ser sensível ao seu toque, que você perceba mais uma vez a sua presença, que você faça o teu caminho de volta, se arrependendo de fato, e viva aquilo que Ele planejou e sonhou para você. Deus não quer te ver de fora do mover que Ele está fazendo na nação brasileira. Deus não quer que você tenha uma vida acuada. Não fique de fora do agir de Deus nesses dias, do avivamento que Deus vai fazer nesses dias, daquilo que Deus vai proporcionar para a igreja dele aqui no Brasil,
daquilo que Ele vai fazer com a nação brasileira, do avivamento que Deus vai gerar nessa nação. Lembre-se, o diabo quer cegar o nosso entendimento. A palavra de Deus declara que ele cega o entendimento dos incrédulos. Não deixe que a incredulidade se aposse do teu coração. Não podemos perder o tempo e o mover de Deus. Elias quase ficou de fora. Escuta, fica os teus olhos fechados, abre o teu coração nessa hora. Elias quase ficou de fora. Como nós dissemos no início, ele estava sujeito às mesmas paixões que nós, como disse Tiago, aos mesmos sentimentos. Porém, ele se posicionou a tempo. Ele foi participante do que Deus fez com a nação de Israel. Aliás, ele é o símbolo dos profetas. Quando se falava de profetas, todos lembravam de Elias. O povo judeu tem Elias como um símbolo do ministério profético. É necessário nós despertarmos antes que seja tarde. É necessário nós despertarmos antes que passe o kairós de Deus sobre nós. Não fique de fora. Tudo o que tem acontecido com a nossa nação é um sinal de Deus. Deus tem enviado uma nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal de que a chuva dele virá sobre nós. Você precisa crer nisso. Você precisa crer na chuva abundante que ele vai despertar sobre nós. Eu vi uma canção esses dias. Essa canção deve ter uns 10 anos. E ela me despertou. Ela mexeu comigo. E eu queria ministrar essa canção aqui. E que essa canção fizesse parte da tua reflexão agora. Que fizesse parte da tua oração agora. Oh, Senhor. Não é por força nem por violência, é pelo teu Espírito, Senhor. É o teu Espírito que convence, que toca, que aviva, que vivifica, como nós cantamos. Oh, Senhor. Quantos estão estagnados 5, 7, 10 anos, Senhor? Mas o Senhor quer dar um basta nessa condição. O Senhor quer avivar, quer despertar para viver um novo tempo. Desperta-me antes que anoiteça, antes que o azeite se acabe e se apague a chama dentro de mim. Desperta-me. Ore isso. Antes que seja Faça essa oração. tarde. Antes que tu vás embora e só reste a saudade de ti. Desperta-me, desperta. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Meu
antes que anoiteça. Tu és aquele, Pai, que toca o nosso interior. Tu és aquele, Senhor, que nos convence, que faz essa chama arder novamente. Tu és aquele, Senhor, que abre a nossa visão, que tira toda apatia, toda indiferença, Senhor, à Tua presença. Tu és aquele, Senhor, que gera fé no nosso coração, para crer na Tua palavra, ó Deus. Nós iremos voltar nessa canção, mas eu queria te convidar a sair do teu lugar e vir aqui à frente e deixar o Espírito Santo te avivar nessa noite, deixar o Espírito Santo mudar o quadro da tua vida, deixar o Espírito Santo tirar toda a insensibilidade. Talvez você não tenha conseguido mais perceber Deus, talvez você não tenha conseguido ver mais Deus. Não fique de fora daquilo que o Senhor há de fazer conosco, como igreja. Eu não sei qual sintoma você tem se enquadrado, talvez tenha se sentido só. Eu não sei se você tem se visto como alguém estagnado espiritualmente. Eu não sei se você olha para a tua vida e você fala: ah, tá bom assim mesmo do jeito que eu estou, ah, tá bom assim mesmo o quadro que eu estou vivendo. Talvez seja um quadro de mornidão, de mediocridade, mas o Senhor quer que você tenha uma vida além. Ele quer que você vá além, que você vá mais profundo, que você vá mais alto. Deixa o Senhor despertar o amor dentro do teu coração, deixa Ele ressuscitar a paixão dentro de você. Oh Espírito Santo, paira sobre nós aqui, Espírito Santo. Faz arder os corações aqui, ó Espírito Santo. Tu és aquele, Pai, que é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que eu estou orando e pedindo aqui, ó Deus. Tu és aquele que vai além. Tu és aquele, Senhor, que sonda o nosso coração. Tu és aquele que gera fé, esperança. Oh. Abre o céu sobre nós, Senhor. Abre o céu sobre nós, Senhor. Que Teu Espírito Santo possa ministrar agora nos corações. Eu declaro mentes e corações livres, Senhor, nesse lugar. Nós iremos voltar nessa canção, iremos orar essa canção mais uma vez. E eu quero declarar: você é livre para vir até esse lugar. Vir aqui à frente para que nós possamos orar por você.
Talvez você nunca tenha experimentado algo da parte de Deus, nunca tenha entregue a tua vida a Ele, mas talvez um dia você entregou, mas tomou a vida de volta, reassumiu o controle, e o Senhor quer que você venha em nome de Jesus, se arrepender e fazer o caminho de volta. Ele quer que você saia da caverna, Ele quer que você creia nas suas promessas, na sua palavra, que você venha voltar a fazer aquilo que Ele te vocacionou. Oh Senhor, desperta, desperta. Levanta tuas mãos aos céus. Você que está no teu lugar também, levante suas mãos e olhe por essas pessoas que estão aqui à frente. Oh Senhor, Tu és aquele que nos desperta. Tua palavra declara, Senhor: desperta, ó Tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, que Cristo te iluminará. Que a Tua glória, Senhor, venha sobre cada um que está aqui, ó Deus. Que a Tua glória venha iluminar, venha, Senhor, em nome de Jesus, trazer esperança, trazer alegria, trazer a fé, trazer a visão, a identidade que um dia se perdeu. Nós temos plena convicção, Senhor, que há um grande mover do Teu Espírito sobre a nação brasileira, e nós queremos ser participantes disso, Senhor. Que cada um aqui, Senhor, possa despertar para um novo tempo, possa despertar para o novo do Senhor, possa despertar para aquilo que um dia o Senhor sonhou para a vida delas, para aquilo que um dia o Senhor planejou, em nome de Jesus. Que toda cegueira espiritual caia por terra agora, em nome de Jesus. Que toda apatia bata em retirada, que o toque do Teu Espírito Santo possa, Senhor, vir no interior do coração, restaurando a essência, restaurando a essência, restaurando a visão. Em nome de Jesus, nós declaramos aqui, Senhor, o início ou o reinício de uma caminhada contigo. Nós declaramos uma nova história sobre cada um aqui. Começa a reescrever a história com o Seu dedo, Deus. Reescreve a história de cada um aqui, Senhor. Faça com que eles possam crer verdadeiramente que o Senhor nunca os desamparou, de que o Senhor nunca desistiu deles. Que em nome de Jesus, isso não seja somente restrito aqui nessa reunião, Pai. Sabemos que aqui é o início, sabemos que aqui o Senhor está acendendo uma centelha, mas que cada dia os Teus filhos possam continuar nesse processo de se apresentar diante do Senhor, de perceber o Senhor na simplicidade, de se arrepender fazendo um caminho de volta para o centro da Tua vontade, Deus.
em nome de Jesus.